Oi meninas, tudo bem? Ó, demorei, mas estou de volta gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, como vocês já fizeram o trocador de nenê, eu resolvi fazer a caderneta de vacinação, que é uma das coisas que vocês já podem pegar e vender junto, dar de presente junto para a mamãe, né? E nós vamos precisar para isso esses cortes aqui de material. Então, no corpo da caderneta, o corte é de 24 por 34, vocês vão cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. Para os bolsos, vocês vão cortar 13 por 24, 4 vezes com tecido de forro e 2 vezes com tecido principal. Para a lapela, vocês vão cortar 16 por 7 com o tecido do forro e na manta 8 por 7. E daí a gente vai usar um botão de imã ou vocês podem usar um botão tic-tac, tá? Entretela de tecido e a manta R2 é que eu estou utilizando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o tecido principal do corpo, isso aqui, e colocar na manta. Passei uma costurinha de segurança em toda a borda. Uma costeirinha de segurança em toda a borda. Aqui vocês estão vendo que eu bordei, né, o nome da criança. Vocês podem fazer uma aplicação. No caso aqui, a pessoa queria que fosse de safari. Então eu usei esse tecido e só bordei a vacinas e o nome da criança, tá? Então, fiz isso, reservo. Vou pegar a parte da lapela. Na lapela, eu coloquei tecido frente com frente, frente com frente, e coloquei em cima do forro, da manta, desculpa, da manta R2. Arredondei a parte de cima e passei um pé de máquina em toda a volta, tá? Daí eu aproveito uma tesoura de picotar, vou já cortar, porque quando você não tem a tesoura de picotar, você tem que dar os picos com a tesoura comum mesmo, tá? Então, mas se tiver a tesoura de picotar, facilita a vida da artesã. Então, nós vamos cortar aqui, deixando meio centímetro, tá? E vamos colocar a primeira parte do imã. Nós vamos desvirar ela. Nós desviramos. Tá? Toda vez que eu tenho alguma coisa redonda, gente, eu aproveito um pincel, alguma coisa de cabo, para poder arredondar aqui. Ajudar a fazer a curvinha certinho. Então, nós temos aqui, essa parte aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir mais ou menos uns 2 centímetros para baixo e vamos dobrar essa parte aqui para poder demarcar o meio. Essa caneta que eu estou utilizando é uma caneta chamada Fantasminha. Então, eu posso riscar que depois ela apaga com ferro. Achei o meio, tá? Achei o meio. E daí, desse meio, a 2 centímetros, eu pego a parte do botão e vou marcar. Faço a marcação da onde a gente tem que fazer os furos, tá? Então, vamos lá. Tudo aí é da minha netinha, tá? Aqui, vocês têm que tomar cuidado para não vazar do outro lado. Meninas, olha, o correto é dor de casa, tá? Mas, aqui, como que é pequenininho, 2 cortinhos. 2 cortinhos. Nós colocamos essa parte aqui, tá? É a parte que é mais fininha e tem esse pininho. Colocamos ele aqui.
Viramos. Olha, aqui eu peguei a manta e o tecido. Viramos, colocamos a tampinha dessa parte e com a própria tesoura vocês dobram pro lado de fora. Colocamos a primeira parte. A primeira parte. Então, nessa partinha aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a máquina e vai passar um pesponto na máquina, tá? Um pesponto. Bem na beiradinha. Só para marcar o tecido. Pesponto. Aqui eu tô puxando a agulha toda para a direita, tá? E tô usando uma abertura de 4,5. Vai devagar, quem não tem prática de fazer curva. Nas curvas, você vai dando uma paradinha, sempre com a agulha para baixo, dá uma viradinha. Para, com a agulha para baixo, vira e continua. E continua. Nós cortamos o excesso de manta e vamos pegar o tecido principal que já está com a manta. Nós vamos unir assim, dobrando nesse sentido, dobrando no sentido das 34 centímetros. Achamos aqui o meinho dele. Nesse meinho, nós vamos colocar a lapelinha. Nesse meio, nós vamos colocar a lapelinha. Achamos o meio aqui também, né? O meio aqui também. E vamos colocar a lapelinha. Desta maneira, tá? E passamos uma costurinha de segurança. Também só para prender essa lapelinha. Sempre retrocesso no início e retrocesso no final. Reservamos. Deixamos essa parte reservada. Vamos pegar... Nós temos quatro... Então, meninas, olha, nós temos 4 partes que eu falei que seriam o do bolso, tá? 2 partes deles, a gente simplesmente vai dobrar ao meio. Então, temos 2 partes dobradas, reserva. Nas outras 2 partes, nós vamos colocar o tecido de entretela. Vamos entretelar ela aqui. Então, a gente coloca, quem não sabe, a entretela de tecido, esse tipo de entretela de tecido, né? A parte que é assim, a mais brilhante, você coloca em contato com o tecido no avesso e passa com o ferro quente, tá? Coloquei, depois refilei, tá? Em 2 partes, tá? E nós temos a outra 2 partes que é cortada com o tecido principal. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, montar agora os bolsos. Nós colocamos um tecido dobrado aqui, outro tecido dobrado nesta outra lateral. O tecido que está com entretela, nós vamos colocar frente com frente com os outros 2 tecidos. Dessa maneira, frente com frente. Nós temos 2 laterais para colocar esse bolso. Então, de um lado, nós vamos costurar o lado direito desse bolso. E do outro lado, nós vamos costurar o lado esquerdo. Então, prende bem com o alfinete. Prende bem com o alfinete. Sempre a gente coloca o alfinete e direcionando para o lado que a gente vai passar a costura. Isso facilita para a criança
para criança, né? Eu tenho mania de chamar os alunos de criança, né? Para poder saber direitinho aonde que é que nós vamos ter que costurar, para não se perder. Então, um lado é aqui, do lado direito, e o outro do lado esquerdo, tá? Então, eu estou direcionando, colocando os alfinetes direcionados para lá, e esse lado, como a gente vai ter que costurar deste lado daqui, a gente coloca o alfinete desse lado. Assim a gente não se perde na hora de costurar. Se vocês levarem sempre essa regra, vocês não se perdem. Principalmente quando vocês vão fazer blocos, essas coisas, tem que saber direitinho o lado da costura, tá? Então vamos para a máquina. Agora nós vamos costurar em pé de máquina, tá? Uma costura de pé de máquina. Coloca retrocesso no início e retrocesso no final, sempre. Então passamos uma costura de pé de máquina. Quando a gente coloca o alfinete assim direitinho, não há necessidade de ficar retirando. Se ele tiver um pouquinho torto, que nem foi colocado esse daqui, porque ele tá até meio amassadinho, né? Quando a gente trabalha com tecido grosso. Então, daí, vocês não passem com a agulha da máquina por cima na hora de costurar, porque isso daí vai prejudicar a sua máquina e quebrar a agulha também, tá? Sempre que a gente para com a agulha para baixo. E, de novo, retrocesso no início e retrocesso no final. Então, vamos lá. Quando a gente tem sequência de costura para fazer, o que a gente faz? A gente nem precisa parar a máquina, a gente já pode continuar a costura. Isso vai economizar tempo e principalmente em várias produções. Vai economizar tempo e gasto também, tá? Então a gente vem, já põe o próximo tecido, não esquecendo de dar o retrocesso e vai costurando novamente ali, tá? Então vamos lá. Parei. Como alguns dos meus alfinetes, eles não estão muito fiéis, preciso fazer uma limpeza nos meus alfinetes, eu estou tirando. Mas se os alfinetes estão certinho, você tá vendo o que eu falei que prejudica? E aconteceu exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Esses alfinetes não estão fiéis, então acabou quebrando uma das agulhas. Meninas, agulha trocada, tá? Eu sempre, quando acontece de eu ter feito uma parada, eu volto um pedacinho da onde eu já parei, um pedaço da onde eu já costurei, tá? Também começo com um pedacinho, do retrocesso, tá? E continuo. Então, do retrocesso aqui. Feito as duas costuras. Vamos lá. Tá? Aí nós temos. Ficou assim, né? Olha minhas agulhas aqui, que eu tive que fazer a troca. Ficou assim, né? E o outro assim. Então, nós temos um com esse lado e o outro pro outro lado. Então, o que nós vamos fazer? A gente faz a dobradinha aqui, o bolso, esse vai vir pra cá. O ideal é o quê? Vocês irem pro ferro e passar direitinho os bolsos todos. Ferro e passa direitinho, tá? Seta. E o outro é do outro lado. Então nós temos dois bolsos. Para que serve esses bolsos? Um para pôr documento da mãe
e o outro bolso para pôr os documentos do bebê, né? Além da carteira de vacinação. Aqui na minha cidade, a carteira de vacinação é daquelas grandes. Mas se for carteira de vacinação da pequenininha, vocês vão tirar a medida delas e acrescentar 2 centímetros em cada medida, tá? Que é pra... Então, estamos aqui. Certo, tá tudo bem direitinho, né? Certo, tá tudo bem direitinho. Vamos pegar aqui. Agora nós vamos pegar o tecido do forro, da parte do corpo da bolsa, tá? E nós vamos montar lá. Antes disso, vamos passar uma costurinha, um pesponto aqui nessa borda. Vamos passar um pesponto nessa borda aqui. É bem na bordinha mesmo, tá? Pode ser 4,5 e joga toda a agulha para a esquerda. Agora eu não vou mais abusar com meus alfinetes, não. Então vamos lá. Só passar uns pespontos aqui. Pespontando. Processo. Vamos passar do outro lado também o pesponto. Mas como falei pra vocês, vocês vão pro ferro e dão uma passadinha, tá? Eu vinquei com o dedo, mas vocês vão pro ferro e dão uma passadinha. Esse tecido aqui é maravilhoso, tá, gente? Ele foi comprado lá aqui na minha cidade, que é Campinas. Era uma lojinha lá da Costa Guiar. Tem tecidos maravilhosos. Ok. Feito isso, vamos pegar a parte e vamos colocar um nessa lateral e o outro na outra lateral. Vamos montar assim, ó. Vamos montar desta maneira, tá? E o que nós vamos fazer? De novo, nós vamos prender todo aqui e vamos passar uma costura de segurança prendendo os bolsos. Os bolsos. Se preocupe com as sobrinhas não, depois a gente refila tudo, tá? Se houver necessidade. Aqui nesse caso, não precisa. A gente só vai prender os bolsos. Então a gente vai passar uma costurinha de segurança ali e aqui nessas bordas. Não precisa passar nesse meio aqui. Aqui vocês viram que eu coloquei alfinete de um lado, alfinete de outro, porque eu vou passar nessa borda toda, tá? Então, vamos lá. Olha lá. Bem na bordinha, é só para segurar os tecidos dos bolsos. Vamos tirar os alfinetes, que eles não estão muito seguros. Então vocês já sabem que quando tá assim, vocês não me peguem e não passem por cima, não. Quando chega naquele eu paro e viro. Bora lá. Vou tirar esses alfinetes. Agora não dá para riscar, não. Para e vira.
esse pedaço eu não preciso costurar, não tem nada para prender, né? E a gente começa de novo na outra lateral. Dando o processo. E prendendo tudo aqui na lateral. Parou. Vamos dar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Vamos lá. Vem todos os tecidos. Pronto. Feito isso, agora a gente dá uma limpada nessas linhas, né? Esses excessos aí de tecido que ficou. Vamos tirar esses alfinetes. Vamos limpar tudo isso aqui, tá? Limpar. Essa é a hora que quem tem etiqueta já pode prender a etiqueta. Eu normalmente, eu prendo a etiqueta aqui nessa parte aqui, ó, tá? Ou no bolso, tá? Então, dá pra prender a etiqueta. Agora, vocês pegam a parte do tecido principal. Tem que tomar muito cuidado para poder verificar. Os bolsos estão aqui, olha. Estão vendo os bolsos? Os bolsos estão aqui. Então vai colocar frente com frente, olha. Tomando cuidado que os bolsos fiquem aqui na lateral de baixo, tá? Frente com frente. E vamos fazer esse sanduíche. Como que nós vamos construir? Alfineta tudo. Alfineta tudo. Eu vou deixar a etiqueta presa aqui. Deixar a etiqueta presa aqui. Então, vocês alfinetam todo ele, né? Coloquem bastante alfinete. Daí o que vocês vão fazer? Vocês vão começar daqui de um lado do bolso, dão retrocesso, né? Vai costurar a bordinha inteira, vem até aqui e dá retrocesso, deixando uma partinha aberta aqui para vocês desvirarem. Daí retira os alfinetes. Não pode esquecer que nós temos alguns alfinetes que estão lá na parte de dentro também, que a gente retira, né? Os alfinetes. Daí vocês vão desvirar, só que antes de desvirar, vocês vão fazer o quê? As pontinhas, vocês vão dar um corte. Corte assim, com cuidado para não cortar a costura, tá? Desvira e depois vai pespontar toda a borda do porta-caderneta, tá? Então, vamos para a máquina? Aí, pronto. Agora é tirar todas essas linhas, rebarba. Tirar todas essas linhas aqui, né? Limpar bem, que a gente tem que entregar trabalho limpo para a cliente.
E damos uma nova passada, né, meninas? Porque a gente fica mexendo pra lá, mexendo pra cá, né? Então, nova passada. Agora já estamos prontos. A vacinação já está pronta. Agora que é o teste final, né? Nós temos aqui a cadernetinha de vacinação. Essa daqui que é aqui da minha cidade, tá? Então, como que a gente coloca? A gente pega o miolo dela, da caderneta, faz assim, coloca de um lado, coloca de um lado, coloca de outro. Vocês vão empurrando a capinha lá pra dentro, tá? Ela cabe certinho, com essas medidas aqui, ela cabe certinho para esse tipo de caderneta de vacinação. Que é da minha neta, e ela já tá cheia de papeladas assim, que a gente guarda os recibos de receitas, todas elas. Daí aqui, ó, cartãozinho de retorno de consulta. Vamos ver aqui mais, né? Tem o outro cartãozinho que a gente pode colocar aqui. Aqui tem um acompanhamento que são as vacinas da mãe, que cabe também aqui desse lado. Então, dá pra ir junto com tudo. Então, coisas do bebê aqui, e cá estamos a nossa carteirinha de vacinação. Não tá uma gracinha? Então era isso, meninas. Quero agradecer, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem do vídeo, dá um joinha pra mim, compartilha com as amigas, né? Vamos divulgar, tá bom? Tá? Um abraço, tá? E fiquem com Deus.